Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar prosseguimento na nossa aula de número 4 do nosso curso de graduação de teologia do CETEB. Nós terminamos a última aula falando sobre o profetismo de Israel, né? Eu fiquei dizer para vocês, na hora não me lembrei, o nome da esposa do profeta Oséias era Gomer, né? Aquele profeta que teve que casar com uma prostituta, teve 3 filhos com ela e depois ela sai de casa e depois ele vai atrás dela e a recebe de novo. Tudo isso aí como se fosse uma metáfora dos sentimentos que o Senhor estava sentindo com respeito a Israel, né? Inclusive isso é um ato profético. Estamos vivendo um momento que as igrejas estão usando e abusando desse tal de ato profético, querendo aplicar para os dias de hoje uma metáfora que era utilizada na época do profetismo, né? Então, é bíblico? Sim, é bíblico o ato profético, mas não é uma doutrina bíblica. Então, quando eu começo a usar e abusar desses atos proféticos, no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa, tipo quando Jeremias foi esconder o cinto, Jeremias foi na casa do oleiro, aí o vaso quebrou, aí eu começo a utilizar dessas dramatizações para fazer como se fosse alguma coisa que eu fizesse para que pudesse conseguir algo da parte de Deus. Eu não preciso fazer algo para conseguir o milagre de Deus. Uma vez que eu preciso fazer algo, esconder um cinto, me banhar no rio, jogar sal não sei onde, e tomar banho com a água do Rio Jordão, ou receber unção do óleo da unção de Arão. Então, quando eu começo a entrar por esses caminhos, a rosa ungida, a vassoura que tira pecado, eu começo a esvaziar o poder que houve na cruz de Cristo. Eu não preciso fazer nada para alcançar um milagre da parte de Deus. Então, eu nunca vi ninguém na igreja fazer um ato profético desse, se casar com uma prostituta, né? Não que ela não seja digna de ser amada e de ter uma oportunidade de ter um encontro com o Senhor, porque o Senhor foi exatamente para as pessoas carentes, enfermas, necessitadas. Mas o ato profético não tem lugar nas igrejas hoje. Isso é uma heresia. É duro dizer isso, com todo respeito àqueles que vão assistir esse vídeo, mas nós não vemos base bíblica para atos proféticos hoje. Não confunda ser bíblico com alguma coisa que deve ser aplicada para hoje. Tem muitas coisas que são bíblicas, porque estão escritas, né? Mas eu não vou fazer. Ela teve uma colocação, uma posição em um certo tempo, em um certo momento. Hoje não tem mais. Então nós vamos começar hoje a falar sobre o período interbíblico. É bom que se diga que essa parte da história é uma parte pouco lembrada nos seminários. Inclusive, não se recomenda que os alunos leiam os livros apócrifos. É necessário que leiamos os livros apócrifos para que possamos ter os nossos argumentos para defender a nossa fé, termos mais base teológica, escriturística, histórica, para podermos defender a nossa fé. Então, o que foi o período interbíblico? Então, o período interbíblico, o período intertestamentário, está entre os 2 testamentos. É interessante que nas Bíblias, quando a gente compra uma Bíblia, vou pegar uma aqui de exemplo, é muito comum nós, quando chegamos no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, né? Algumas editoras, elas colocam, nem todas, né? Mas algumas editoras colocam 4 páginas em branco. Essa daqui, por acaso, tem 1, 2, 3 só em branco, né?
ela já acaba em Malaquias, e aqui só tem 2 em branco. 3, né, na realidade. Mas algumas fazem a questão de colocar 3 páginas em branco, cada uma identificando um século, né? São 400 anos que Deus não falou. Será que Deus não falou mesmo? O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nosso Deus, quando ele não fala, ele está fazendo discurso. É impossível Deus não ter falado durante 400 anos. Né? Pode não ter algo escrito. Não foram deixados registros escriturísticos desse tempo. Mas não que Deus não tenha falado e não tenha até utilizado profetas para falar. Então vamos começar o período interbíblico. Então, o período intertestamentário é um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, aproximadamente de 433 a 433 antes de Cristo a 5 antes de Cristo. Então Jesus deve ter nascido mais ou menos nessa época aí do ano 3 ou 5 da era cristã, nossa, hoje, né? É certo que o período de cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano do reinado de Ciro. Então, para a gente começar a falar do Novo Testamento, nós precisamos entender como é que terminou o Antigo, né? Nós sabemos que nós falamos na última aula até o período dos profetas, o último profeta da Bíblia, né? Foi o Malaquias, da nossa Bíblia. Mas nós temos que saber que esses profetas não quer dizer que esse último profeta foi a última vez que Deus falou, né? Esses profetas, eles estão inseridos dentro da história, que vai da época lá dos juízes, né, ali de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro crônicas, segundo crônicas. Então eles estão atuando nesse período todinho. Depois também, no período pré-babilônico, né, no caso de Jeremias, de Ezequiel, que profetizaram antes de serem levados cativos, e temos profetas que profetizaram no cativeiro, né? E temos também depois o retorno de Israel, quando eles estavam na Babilônia, e começam a retornar para Jerusalém em 3 fases, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho no quadro cronológico. Primeiro foi com Zorobabel, né, e Josué, que voltaram para restaurar o templo. Depois Neemias volta para, depois Esdras volta para restaurar o culto, e o nosso amigo Neemias, ele volta para restaurar a cidade, né, as portas da cidade que estavam quebradas. Então, vamos lá. Então, é certo que o período do cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano de reinado do rei Ciro, né, que foi um rei persa, após a Medo-Persa, né? Após a conquista persa da cidade da Babilônia, rei persa, né? Eles conquistaram a Babilônia, então foi o rei Ciro que estava reinando nessa época. Agora vamos ver a cronologia dos eventos históricos dessa época. Então está aí, nós botamos um quadrinho para a gente entender melhor. Então, olha só, mais ou menos 1000 a.C. foi a transição do reinado de Davi para Salomão. Salomão, depois que morre, Roboão assume, o reino é dividido em 2 partes, aqui reino do norte, vai para Jeroboão leva 10 tribos para Samaria, estabelece lá chamado as tribos do norte, que é conhecido como Israel, e Roboão fica ao sul, em Jerusalém, com as tribos de Benjamim e de Judá. Lá pelo ano 723,
Samaria é invadida pelos assírios, na pessoa de Salmaneser, ou Salmaneser, né? Alguns dizem que foi Sargão, mas a Bíblia diz que foi Salmaneser. 723, eles são levados cativos para a Babilônia, que é o Império de Samaria, né? São levados, o Reino do Norte é levado para a Síria, que é no mesmo lugar chamado Babilônia hoje, mas era onde ficavam os assírios. E no ano 605, o Nabucodonosor, já não eram mais os assírios que estavam no comando, né? Não estavam reinando, eram os babilônicos, né? Então, Nabucodonosor invade o Reino do Sul no ano 605 e leva as duas outras tribos que restavam lá em Jerusalém para o cativeiro, né? Então, o cativeiro foi mais ou menos do ano 605 a 539, né? Considerando aqui as tribos do sul. Vai dar aproximadamente aí 70 anos, né? Em 538, começa o primeiro retorno, 538, 537 a.C., começam os retornos dos judeus para Jerusalém, e é quando o profeta Ageu, né, aqueles profetas do exílio, eles começam a profetizar: é hora de vocês habitarem em casas estucadas, estando o templo abandonado. Então tinham muitos judeus que haviam assimilado a cultura dos babilônicos, e agora aqui já eram os babilônicos, né? E não queriam voltar para Jerusalém. Aqui já eram os medo-persas, né, mais ou menos, 538, 537. Então a reconstrução do templo começa a partir de 538, na pessoa deixa eu ver aqui, Zorobabel, né? Aí começa a reconstrução, está no capítulo 1º ao 3º do livro de Esdras, né? Aí no ano 522 houve a interrupção das obras, está lá capítulo 1 a 3 de Esdras. Aí no capítulo 4 para 5, Ageu e Zacarias, aí que entra Ageu e Zacarias profetizando, né, que eles deveriam voltar para Jerusalém. Está lá no livro do Esdras, capítulo 5 e 6. As obras são retomadas no ano 520 a.C. No ano 515, o templo é inaugurado. No capítulo 7 do livro de Esdras, então tem o segundo retorno a Jerusalém, que aí já é com Esdras, no capítulo 7 a 10, e no livro de Neemias tem a terceira leva, que vai com Neemias. Então a primeira leva foi com Zorobabel, né, no ano 538, 537 a.C. A segunda leva vai com Esdras, no ano 457 a.C. E a terceira leva com Neemias, no ano 444. Bom, nós dissemos que os assírios eram os assírios que estavam dominando, depois, quando entraram lá no Reino do Norte, levaram cativo. Depois, os babilônios venceram os assírios. No ano 605, invadem Jerusalém e levam os judeus cativos para a Babilônia, né, na pessoa de Nabucodonosor. Depois vem os medo-persas, né? Depois vem os persas, e depois dos persas começa o Império Grego. Isso está profetizado lá no livro de Daniel, no capítulo 11, né, que vai falar exatamente da pessoa de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Magno é grande, né? 356 a 323 a.C., aproximadamente. O Alexandre assumiu o comando do Império Grego com aproximadamente 20 anos. Ele era filho do rei Filipe II, e o pai dele morre, né? Já havia conquistado muitas terras, e ele morre.
e passa para Alexandre. Então ele passou a maior parte dos seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e Nordeste da África. Para vocês terem uma ideia, o reino do Alexandre é aproximadamente ali próximo da Inglaterra até a Índia. Foi um dos maiores impérios que tiveram na Terra até hoje, se não o maior. Então até os 30 anos havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e ao noroeste da Índia. Uma coisa interessante é que o Alexandre nunca perdeu uma batalha. Ele morreu invicto em batalhas, era considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Em 331 a.C., Alexandre ele venceu os persas na batalha de Gaugamela e depois, no 333, depois não, antes, né? A primeira, na realidade, foi a batalha de Isso, mas a definitiva foi a batalha de 331 de Gaugamela, quando ele venceu o grande exército da Pérsia, que era um exército terrível, né? Alexandre morre com 30 anos, aproximadamente, e não deixa herdeiros do seu império, e o seu império foi dividido entre seus 4 generais. Nós temos que entender todos esses impérios para nós compreendermos a preparação do mundo para a manifestação do Messias. Jesus ele se manifestou na plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos significa o momento exato onde seria uma só língua, praticamente uma só moeda, era um momento em que as cidades ou o lugar estaria ligado por estradas, e o Império Romano, que foi o império que estava dominando quando Jesus nasceu, é um império que era conhecido por abertura de estradas, né? Então havia um lema romano que dizia que todos os caminhos levam a Roma. Então os romanos eles eram exímios construtores de estradas. Então Jesus tinha que se manifestar numa época assim, onde havia-se uma só fala, uma só língua, um só governo e um lugar bem irrigado com estradas, né? Para que pudesse o evangelho ter uma grande expansão. Então dissemos que era antes do Império Romano, era o Alexandre, o Império Grego, que estava dominando. Então Alexandre morre com 30 anos e ele não tinha herdeiros. Quem é que assume o lugar dele? Os seus 4 generais. Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco, né? E Daniel 11, capítulo 11, versículo 4, diz assim: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. 4 ventos do céu. Quem são os 4 ventos? São os 4 generais. Mas não para a sua posteridade, porque ele não tinha herdeiro, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Inclusive, o livro de Daniel vai ser um livro que vai ser, quando o Alexandre ele chega em Jerusalém, ele conquista todo o mundo antigo conhecido praticamente, e quando ele chega em Jerusalém, havia uma expectativa de que ele ia matar todos os judeus. E nós vamos até falar no final, vou deixar para o final, só para já deixar um gostinho na boca, né? Um saborzinho, né? de expectativa no ar. Nós vamos ver que como é que Deus fez um milagre. O Senhor havia dado um sonho, uma visão para Alexandre, e essa visão vai se cumprir quando ele invade Jerusalém para matar os judeus, e ele muda completamente a sua ideia de fazer isso, e ao invés de amaldiçoar, de destruir, ele abençoa o povo lá de Israel. Mas no final, fica até o final que você vai ver o que aconteceu. Isso está registrado, inclusive, na história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, né? Vou deixar aqui as referências para vocês depois na descrição aqui do vídeo. Tá bom? Então, nós dissemos que, como ele não tinha herdeiros, o seu reino, o reino grego, o Império Grego, foi passado para os 4 generais. Seleuco, Nicanor, primeiro Nicanor, Lisímaco, né, 4 generais de Alexandre, tentaram por 20 anos manter o Império unido, mas após várias brigas, o reino foi dividido entre os 4 para os 4 ventos do céu, ou são 4 pontos cardeais, né? Então, quando a Bíblia diz que o reino foi dividido pelos 4 ventos, é porque eles não conseguiram viver em harmonia. O reino se desestabilizou
e se dividiu em 4, tornando-se inclusive inimigos os 4. Então, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Agora, qual era a região que esses reis dominavam, né? Então tem aqui um mapinha, mais ou menos, da região que o Império Grego dominava, né? Então, a parte azul, Ptolomeu, fica aqui mais ou menos do chamado chifre da África, né? Onde tem o Egito, a Líbia hoje, essa parte aqui, onde tem a Etiópia. Aí nós temos, esse é o Ptolomeu, a parte, veja que o Ptolomeu, ele vai aqui, pega uma parte da Palestina, então essa parte sempre conflituosa. Havia muitas lutas entre os Ptolomeus e os Seleucidas aqui, exatamente pelo domínio dessa região da Palestina, sempre Palestina, né? Então, Seleucidas eram esses que dominavam essa parte amarela. Aqui nós podemos ver que é a parte da Ásia Menor, Turquia, aqui essa região aqui, ainda né, então uma partezinha aqui que pega a parte da Pérsia, né? E aqui vai até a Índia ali. O laranja, que é essa região mais ou menos ali da Grécia e Turquia, né? Também. E o verde, que é o Cassandro, é essa região da Grécia aqui, abaixo aqui da antiga Iugoslávia, da Croácia, hoje a atual Croácia, ali, Montenegro, aquela parte. Tá? Então, só para vocês terem mais ou menos ideia. O mais importante é entender que a área conflituosa que vai nos interessar, que nós vamos falar do período interbíblico, é exatamente esse conflito aqui entre Ptolomeu, o reino ptolomaico e o Seleucida. Vai ser aqui. Esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos de silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Agora, será que o Senhor ficou mesmo em silêncio? Nós dissemos aí que Jesus deveria vir no momento chamado plenitude dos tempos, onde 3 culturas vigoravam, a romana, a grega e a hebraica. 3 línguas, né? A língua hebraica, o latim e o grego. Hebraico porque era o povo judeu, né, que falava o hebraico. O latim era a língua dos gregos, a língua dos romanos, que era o império dominante da época. E o grego porque era a língua intelectualizada, a língua das filosofias, né? Os romanos absorveram muito da cultura grega. Saber que o Alexandre, o Grande, ele teve um grande professor, que foi o filósofo Aristóteles. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, então era um rapaz muito bem instruído. Havia também elementos judaicos que auxiliaram... Agora tem alguns elementos judaicos que auxiliaram na manifestação do Messias. Nós dissemos de algumas condições necessárias, né, para que Jesus se manifestasse, né, plenitude dos tempos, 3 culturas, romana, grega e hebraica, as 3 línguas, hebraico, latim e grego, e também, vamos ver agora elementos judaicos que auxiliaram na manifestação do Messias. Primeiro, um povo divinamente preparado. Israel já sabia que o Messias haveria de se manifestar. João, quando diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Não receberam não quer dizer que não o reconheceram como Messias. Ah, pastor, mas com base em que você te fala isso? Em João capítulo 3, quando Nicodemos chega para falar com Jesus, de noite, madrugada, ele era um doutor da lei, ele fazia parte da nata religiosa lá de Israel, e ele disse o seguinte, olha, Senhor, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então eles sabiam quem Jesus era. Eles reconheceram que Jesus era o Messias, mas não o receberam. Então uma coisa é você reconhecer o Messias, outra coisa é você receber o Messias. E essa é a diferença que vai fazer também nesses últimos dias. Existem muitas pessoas que falam, Jesus é bom, ele é salvador, eu sei que é, mas eu não quero recebê-lo como meu salvador. Reconheço, mas não recebo.
Feliz é aquele que reconhece e recebe. Né? E ele diz para Nicodemos, ele fala para Jesus fala para Nicodemos, ô Nicodemos, necessário tinha nascer de novo, Nicodemos. Aí ele faz aquela pergunta imbecil, né? Mas será que eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Aí ele fala assim, ô Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Né? Então, Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. É a primeira fala de Jesus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Ver e entrar. São duas coisas diferentes. Existem muitas pessoas que estão aí no Evangelho, que elas, né, que não nascer de novo não pode ver. Tá, ela tá vendo. Já nasceu de novo, amém. Só que agora ela precisa ser gerada da água e do Espírito para poder entrar. Não podemos nos contentar somente em ver. Nós temos que buscar essa geração desse novo ser espiritual, assim como o espermatozoide e o óvulo, são duas substâncias que se unem para formar uma outra nova, uma vida nova. Assim a água, que é a palavra, e o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, quando esses dois elementos têm encontro dentro da vida do homem, eles geram no ser uma nova criatura. E é daí que surge o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente. Ela só pode acontecer em pessoas que foram geradas da água e do Espírito. Então, não se conforme somente em ver o reino. Amém? Você já nasceu de novo, então você já está vendo o reino, você alegra, você se alegra, chora, fala em mistério, mas você precisa ser gerado da água e do Espírito para você poder entrar. Bom, então, Israel era um povo divinamente preparado, um povo escolhido para ser testemunha entre as nações. Havia uma escritura profética predizendo a vinda de Messias. Jesus é predito desde Gênesis a Zacarias, a Malaquias. Zacarias, estou falando Zacarias porque Zacarias vai falar de quando Jesus volta para salvar os judeus, né? Mas é de Gênesis a Malaquias. Temos o famoso profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Então, o judeu não tem desculpa para dizer que não foram avisados de quem seria o Messias. A dispersão também dos judeus por todo o mundo conhecido também foi uma coisa que cooperou, chamada diáspora. A sinagoga também, onde se estudava as escrituras que forneciam lugar para a pregação do evangelho. Os judeus, na época de Jesus, o Herodes estava reconstruindo ou fazendo um novo templo. Na época de Jesus, o templo ainda não estava totalmente terminado. O templo levou quase 50 anos para ser feito. Na época de Jesus, segundo informações, algumas coisas que nós lemos, ainda não estava totalmente pronto, mas já estava uns 85%, quase 90% pronto. Mas já havia espalhado por toda a Palestina, pela Ásia Menor, nós vamos ver isso nas viagens de Paulo, né? As sinagogas, porque os judeus estavam espalhados por todo o mundo antigo conhecido. O que era uma sinagoga? A sinagoga não era o templo, não era um lugar onde se fazia sacrifício. A sinagoga era um lugar bem simples, era uma casa onde tinha alguns bancos, uma mesa, um armário para se guardar os rolos da palavra e uma lâmpada. E tinha um responsável chamado príncipe da sinagoga, que era uma pessoa responsável, né? Geralmente uma pessoa que era uma referência na cidade, entre os judeus, entre o grupo religioso que ele participava, que pertencia. Às vezes um ancião poderia ser, nem sempre, né? Nós temos exemplo em Marcos capítulo 5, quando Jesus chega lá em Cafarnaum, e Jairo, que era príncipe da sinagoga, se joga aos pés de Jesus. E ele tinha uma filhinha de 12 anos, né? Então não deveria ser um ancião, né? É um senhor, e era uma pessoa de responsabilidade. Então também isso cooperou para a vinda e manifestação do Messias. Mas isso aqui é tudo antes de Jesus vir, porque
A tradição diz que, como os judeus estavam no cativeiro e lá não tinha templo, o Nabucodonosor invadiu o templo no ano 605, lá em Jerusalém. Quando eles foram levados para o cativeiro, o que aconteceu? Eles precisavam de um lugar para se reunir. Então a tradição diz que Esdras, ele que institui as sinagogas, que eram lugares de encontro, de ensino da palavra, das crianças a ensinar, principalmente os rapazes, os meninos, adolescentes, né, a palavra de Deus, um lugar também onde eles prestavam culto ao Senhor. Mas a sinagoga não era o templo, não era um lugar onde se fazia sacrifício. Era parecido com uma igreja hoje, um salão de reuniões, né? Falar igreja vai pensar de alguma coisa assim, meio gótico, não, né? Assim, uma casa simples, onde tinha uma mesa, alguns bancos, uma lâmpada, uma coisa bem simples, singela, cujo objetivo era ensinar a palavra de Deus. Também, falando da sinagoga, o povo do livro também era interessado na prática da religião e na busca da salvação. Havia também uma esperança da vinda do Messias. Então, esses aqui são os elementos judaicos. Nós temos também os elementos gregos que auxiliaram para a manifestação do Messias. O primeiro, a filosofia grega, que se aproximava do monoteísmo, era uma tendência para a imortalidade, ênfase sobre a consciência e dignidade humana e liberalismo de pensamento. A língua grega também, tradução do Antigo Testamento para a pregação do Evangelho, é escrita no Novo Testamento. Nós sabemos que, como os judeus passaram para o domínio lá dos babilônios. A gente percebe isso no livro de Daniel, que trocaram até os nomes dos rapazes lá. Eles tiveram que aprender uma nova língua, que é o caldaico, né? Falado lá, o aramaico, o caldaico, mais possivelmente. E depois vem, agora, nós vamos entrar daqui a pouquinho, falar sobre esse Império Grego, e os judeus agora vêm e assimilam também, a maioria deles, uma grande parte, não todos, a cultura grega. Então, o que fizeram? Como quase ninguém mais falava o hebraico, né, foi feita uma tradução do Antigo Testamento da língua hebraica para o grego, que é chamada de Septuaginta. Né? A cultura helênica e seu espírito como cosmopolita, né? Então, a cultura helênica e seu espírito cosmopolita também cooperou para a manifestação do Messias. Todas essas aqui foram contribuições gregas. Outra contribuição grega, por um lado, foi a filosofia grega, que deu uma contribuição positiva, mostrando melhor que o homem pode fazer na busca de Deus. Temos também alguns elementos romanos. Cristo se manifestou quando o mundo estava sobre um governo único, uma lei universal, e era possível obter cidadanias romanas ainda que a pessoa não fosse romana. Isso aí, você obter uma cidadania romana, isso te dava possibilidade de andar por todo o império, né, sem que ninguém te impedisse. E o Senhor usa exatamente desse artifício quando salva o apóstolo Paulo, que era um zeloso judeu, Benjamim, fariseu, zeloso pela lei, e um cidadão romano. Ele então tinha livre acesso em todo o Império Romano. E uma certa vez, a Bíblia, pelo menos uma vez registrada ali, que exatamente pelo fato de ser um cidadão romano, ele se safou de ser preso e ser morto logo de cara, né? Havia também paz na terra quando Cristo se manifestou. Havia um tipo de política romana chamada Pax Romanas, né? Que era no sentido de estabelecer a paz, viverem em paz. E os romanos construíram excelentes estradas. Nós falamos sobre isso, que então cooperaram, foram as cooperações romanas. Mas o período interbíblico agora. Um dos assuntos menos falados atualmente é sobre o período interbíblico. Talvez seja porque existam poucas referências bíblicas em relação a esse período. Para entendermos com clareza a Nova Aliança, ou Novo Testamento, né, é necessário conhecermos o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio. Silêncio, né? Deus nunca ficou em silêncio. Que separou a antiga aliança para a nova. Então vamos ter uma visão geral do período interbíblico. O que aconteceu? Esse período, devido ao grande silêncio, foi apelidado por o período negro.
período negro. Foi no decorrer do período intertestamentário que a literatura apócrifa surgiu. Então é nessa época que vão surgir os livros apócrifos, que esses livros, em algumas versões hebraicas da Septuaginta, até algumas delas tinham esses livros apócrifos, né? Mas esses livros não são canônicos. Nós temos alguns desses livros, são vários livros apócrifos, né, que existem, mas foram pelo menos 7 deles, alguns acréscimos, foram inseridos na Bíblia Católica. Nós temos primeiro Macabeus, segundo Macabeus, nós temos daqui a pouquinho, nós vamos falar da relação deles aqui, Judite, Sabedoria, Eclesiástico. São livros que eles têm um cunho histórico, mas não têm, eles não são canônicos, eles não são inspirados por Deus. Eles são livros, principalmente o primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, a saber que o segundo livro de Macabeus é um extrato de alguma coisa, é um comentário mais amplo de alguma coisa de um período do primeiro livro de Macabeus. Tá? Não é que o segundo livro de Macabeus seja uma outra história, não. É como se você pegasse o primeiro livro de Macabeus, você pegasse ali do capítulo 2 ao 3, você fizesse um estudo ampliado e escrevesse sobre aquele período ali que está inserido no primeiro livro, né? Os assuntos que estão ali, você ampliasse e escrevesse o segundo livro dos Macabeus. Tá? Então ele ele acrescenta informações que não estão ali registradas no primeiro livro de Macabeus. Nós falamos em uma outra aula que os judeus eles têm a lei escrita, que é a chamada Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas os judeus também têm uma lei oral. Os judeus acreditam que quando Moisés foi receber aquelas leis escritas, aquelas tábuas, Deus passou para ele também informações orais. Coisas que Deus falou com Moisés, ordenanças que Deus passou para Moisés, mas que não foram escritas. E essas ordenanças elas eram passadas oralmente, de pai para filho, de líder para líder, de sacerdote para sacerdote, né? Depois, mais para frente, doutor da lei para doutor da lei, de fariseu para fariseu. Então, eram informações não escritas. É a chamada Mishneh Torah, ou seja, é a Torá oral, tá bom? E, mais recentemente, nós estamos fazendo assim, ó, pegando informações antes de Cristo e depois de Cristo, para a gente entender, fazer essa conexão, tá? Nós estamos nesse período interbíblico, então nós temos que entender o que aconteceu nesse período. Então agora eu vou falar dessa Mishneh Torah, que é importante, faz parte do período interbíblico. Essas informações elas já existiam desde a época de Moisés, mas nunca haviam sido escritas. Então lá pelo século II da chamada Era Comum, ela passou a ser escrita, né? E essa lei escrita, oral, que passou a ser escrita, ela tomou o nome de Talmud. A lei judaica se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai, sob 2 formas. Uma escrita, que foi a que nós falamos, né, que veio a constituir o Pentateuco, e a outra oral, dada também por Moisés aos sábios daquela geração, que por sua vez a transmitiram às gerações subsequentes, né, sem a existência de um registro escrito. Então, com a destruição do segundo templo e a resultante dispersão do povo judeu da diáspora, então isso aqui é o segundo templo, já é no ano 70, né, já da nossa era, depois de Cristo, os rabinos sentiram a necessidade de registrar essas tradições orais na forma escrita para que estas não se perdessem, graças ao trabalho dos homens chamados Tanaim, ou Tanaítas, né? É um termo usado para designar os sábios rabínicos. Entenda, nós tivemos a época dos juízes, lembra? Depois começou a época dos profetas, o último profeta foi João. Depois dos profetas, que o último foi João, né? João não foi Ágabo, né? Na realidade, ali em Atos dos Apóstolos tem um profeta ali. Pelo menos dá a entender. Mas a Bíblia diz que o último foi João.
né? Mas temos ali o Ágabo. Talvez ele esteja classificado na condição de um profeta já no conceito do Novo Testamento, daquele que recebe um dom espiritual de profeta, né? Pode ser. Então, nós tínhamos juízes, depois os reis, depois os profetas, depois não, junto também os profetas. Quando terminaram-se os profetas, começou a chamada Era dos Sábios, sábios rabinos. Então, os rabinos, de certa forma, nesse período chamado interbíblico, onde Deus não falou, segundo dizem que não falou, né, surge então esse período dos Tanaíns, que são os sábios rabínicos. Tá bom? Então, esse termo Tanaim são os sábios rabínicos. Então, eles resolveram colocar todo esse conhecimento oral de forma escrita. Então, como essa lei oral, ela é oral, é uma coisa que não estava escrita, ela passou a ser escrita, dá para entender que de vez em quando alguém aparece com uma ideia nova, com uma interpretação nova. Então, diferente da Bíblia, que uma vez escrita não mexe mais, essa lei oral, que é chamada Mishneh Torah, ou o Talmud, de vez em quando se lança alguma coisa nova e ela vai sendo inserida ali, uma interpretação nova vai sendo colocada. Então, o Talmud é dinâmico, ele vai aumentando a quantidade de páginas, vamos dizer assim, porque conforme vão surgindo novas ideias, novas concepções, novas interpretações, eles vão inserindo ali no Talmud. E existem dois tipos de Talmud. Um que era defendido lá na época da Babilônia, que é chamado de Babilônia, e tem o de Jerusalém, que é o mais recente, né? Mas quando você tem, são duas versões, um é o Talmud da Babilônia, que é o mais antigo, e tem o Talmud versão de Jerusalém. Quando você tem, os dois falam praticamente da mesma coisa, mas quando se tem dúvida sobre uma questão, você vai ler nos dois, né, na interpretação dos dois. Mas se um disser uma coisa, vamos supor, se o da Babilônia disser que sim, e o de Jerusalém disser que não, os judeus costumam ficar com o da Babilônia, porque é o mais antigo, e eles dão mais valor aos mais antigos. Tá bom? Só para título de curiosidade. Então veja quantas coisas que estão acontecendo nesse período interbíblico aí, né? Então, esse Talmud ele foi escrito mais ou menos no ano 30 a 200. Já não é um período interbíblico, mas ele vem do período interbíblico. Vocês estão entendendo? Ele vem lá da época do cativeiro, mas só depois, lá pelo ano 30 ao ano 200, que eles foram, então, escritos, passados para a forma escrita e formaram esses livros. Vou botar mais uma vez para você ver aí. Né? São vários volumes, olha aí. Tá aí. Né? O Talmud. Nossa, sabe escrever, ler hebraico, olha lá. Talmud. Daqui para lá. Talmud. Sefer. Nossa, é Hakelim, uma coisa dessa aí. Mas vamos lá. Prosseguindo, então. Então, esta, por sua vez, foi exaustivamente estudada nas academias de Jerusalém e da Babilônia, que nós falamos, pelos diversos amoraitas ou amoraim. E nos séculos seguintes, 2 cópias de comentário da Mishnah, denominados Guemará. Guemará são comentários, né? Foram redigidos, um na Palestina e outro na Babilônia. O conjunto de Mishnah e Guemará constitui Talmud ou Talmude, que, por sua vez, de acordo com o local no qual a Guemará foi criada, se denominará Talmud de Jerusalém ou Talmud babilônico. Vamos lá. Como na Babilônia o ambiente era mais profícuo para o estudo, dada a melhor situação econômica e maior estabilidade política, o Talmud babilônico, concluído por volta do século VI, é mais elaborado que o Talmud de Jerusalém. Então a Mishneh Torah é a tradição oral, lei oral passada do sábio da geração de Moisés para os seus descendentes. Midrash. O Midrash é a interpretação do Talmud, né? Então eles colocam ali a lei oral e o Midrash é a exegese que se faz, é a interpretação que se faz daquela lei. E o Guemará são os comentários em cima dessa interpretação. O Peshá
é uma interpretação não muito elaborada dessa lei oral. E o Guemará são os comentários, como nós dissemos. Agora, então, quando você pega o conjunto de Mishneh, que são as leis, mais a interpretação, que é a Midrash, mais o comentário dos sábios, né, que é a Guemará, então, a Mishneh, mais a Midrash, mais a Guemará, você tem o Talmud completo. O período interbíblico de Malaquias a Cristo. Então, recuando até o ano 538 a.C., temos o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 a.C. Lembra que nós falamos que o período persa durou até 330, porque nessa época, na batalha de 331, aquela batalha de Gamelel, né? Gemelel. Vamos ver só, vamos lá ver. Teve uma batalha. É bom, tem que gravar os nomes. É muito nome, muita data, mas é isso mesmo. Você não quer ser teólogo? É isso aí. Mas é bênção. Vamos investir no seu ministério. Depender de mim aí, tu vai ser um... Como é que eu vou dizer? Vai ser um fariseu? Não, fariseu é complicado, né? Se for um fariseu, nós vamos ver daqui a pouquinho que o fariseu, no princípio, era coisa boa, rapaz. Graças a Deus pelos fariseus. Se não fossem os fariseus, a palavra de Deus não teria chegado até nós, até hoje. Né? Ah, Galgamela. Né? Galgamela. Então, a batalha de Galgamela, onde os persas foram derrotados pelo nosso querido Alexandre Magno. Alexandre o Grande. Então, nessa época aí, no ano 330, os persas perderam essa batalha para Alexandre. E os persas conquistaram os babilônicos, que por sua vez haviam conquistado Jerusalém, 568 a.C. Isso acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos. Né? Nesse período, os judeus foram liberados por um sumo sacerdote, liderados, né? E tinha permissão para seguirem suas práticas religiosas. Nessa mesma época, por volta do 430 a.C., o profeta Malaquias exerceu a sua missão, seu ministério. Em 333 a.C. foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. 333, 331, tá? Então, se deu o início do período helenístico. Por que helenístico? Porque quando você vai fazer referência aos gregos, você está falando do Império Helênico. Tanto é que se você vai perguntar para uma pessoa, ou um grego vai perguntar para você, se você fala grego, ele vai falar Legei Helênica, né? Você fala grego? Helênica. Coisa legal. Então se deu início ao período helenístico, que durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. A ideia do Alexandre era helenizar todo esse mundo aí, desde ali próximo da Itália até a Índia. Eu falei no começo, Inglaterra, desculpa. Da Itália, próximo da Itália, né, até a Índia. Ali pelo norte, o chifre da África, né, até a Índia, ali passando por uma parte da Babilônia, né, atual Iraque hoje, Irã, Iraque, aquela região ali até a Índia. Pegando a parte até da União Soviética hoje, né, tinha que cortar toda a parte da China também. Depois teve um império maior ali, né, que pegou aquela abrangente, foi bem abrangente também, foi o período lá dos mongóis, né, sobre Gengis Khan, também foi um império muito vasto. Então, em 323 a.C., Alexandre morreu com aproximadamente 30 anos. Conta-se a história que o Alexandre, ele, por nunca ter perdido nenhuma batalha, ele achava que era um deus. Esse é o perigo, né? As coisas começam a dar certo, o camarada acha que é Deus, né? E aí, então ele achava-se um imortal. O que ele fazia? Segundo alguns dizem, né, na história, conta a lenda,
que ele, achando-se imortal, ele saia para a batalha com o peito aberto, achando que nenhuma flecha ia acertá-lo. Deu certo muito tempo ele fazer isso, até que um dia deu ruim, né? Um dia deu ruim, ele foi ferido de morte e morreu, né? Então, ele morreu com quase 30 anos, menino novo. Morreu e seu império, então, foi dividido entre seus 4 generais. Dessa divisão surgiram 2 dinastias. Eram 4, né? Eu falei para vocês, né? O Cassandro, Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. Mas eu quero me ater às 2, aquelas que eu mostrei para vocês, que são os Ptolomeus, que estavam na área do Egito, e os Seleucidas, na Síria e Macedônia. Síria, entenda-se que vai ali da Grécia, Macedônia, vai da área ali hoje atualmente é a Croácia, antiga Iugoslávia, e vem até aqui a Palestina, até ali na Síria hoje, né, que é a divisa com Israel. Mas eles também desceram um pouquinho ali para a Palestina, onde ficava aquele conflito das 2, naquela intersecção entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Haviam ainda as dinastias de Cassandro e Lisímaco, mas essa daí não tiveram interferência. Quanto aos Ptolomeus, estavam no controle, enquanto os Ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas, né? Então, enquanto os Ptolomeus estavam dominando aquela região ali, da atual Palestina, eles deixavam o judeu cumprir a religião dele, adorar, fazer o sacrifício, ter o templo dele. Mas no ano 198, dessas disputas daquela parte ali, daquela região da Palestina, entre os Ptolomeus e os Seleucidas, que são já os descendentes daqueles generais do Alexandre o Grande, o que aconteceu? Os Seleucidas ganharam, meu irmão. E pensa num povo cruel, esses Seleucidas. E foi desses Seleucidas aí que surge uma figura assombrosa. E no ano de 175 a.C., quando esse tal de Antíoco Epifânio IV, ele subiu ao poder, meu irmão, as coisas começaram a ficar complicadas para o judeu. Então esse Antíoco Epifânio IV, ele tentou impor um tipo de helenização radical. Nós não falamos que o Alexandre quis helenizar todo o império, só que o Alexandre ele era gente boa. O Alexandre deixava você fazer a religião, seguir a religião que você queria. O Alexandre ele não era um tirano no sentido de fazer covardia com a pessoa. Ele era uma pessoa até bem justa. Vamos esquecer que ele estudou com Aristóteles. E o Aristóteles tinha uma visão de mundo completamente diferente, né? Bem ampla, bem evoluída para a época. E ele foi aluno desse camarada, desse filósofo, né? Mas Antíoco Epifânio não, né? E ele quis impor a ferro essa helenização radical. E ele cometeu então grandes atrocidades, né? Então ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas, olha só o que ele fez, nós vamos destacar aqui. Ele proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Não podia mais fazer circuncisão na criança, no menininho quando nascia. Se uma mãe fizesse circuncisão escondida, e eles soubessem, eles matavam a mãe. Está no primeiro livro dos Macabeus isso daí. Tem que ler o livro dos Macabeus. Ele também tentou destruir todas as cópias da Torá. Está lá no livro dos Macabeus. Né? A Torá são 5 primeiros livros. Né? Ele exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. E ele botou o deus Zeus dentro do templo de Jerusalém. Ele sacrificou um porco também no altar lá do templo. E o maior problema dos gregos com Israel, que esse Antíoco Epifânio teve, era a não assimilação das tradições e culturas helênicas por parte dos judeus. Eu peguei um extrato aqui do primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, eu vou ler do versículo 10 ao 15, é pequenininho, só preste atenção. Deles saiu aquela raiz de pecado. Deles quem? Dos Seleucidas, né? Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco, que estivera em Roma como refém
e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos que persuadiram a muitos, dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes das nações pagãs. Construíram em Jerusalém um ginásio, ao modo dos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, ajuntando-se às nações e vendendo-se para praticarem o mal. Eu vou deixar aqui para vocês, tenho que deixar uma informação. Nós estamos falando aqui sobre que eles construíram um ginásio, né? Gymnasium. Lá na Grécia, o ginásio é um lugar onde os atletas eles treinavam todos nus, sabe disso, né? Pelado. Então eles botaram isso lá em Jerusalém. Aí, o que acontece quando eles começam a querer impor, então, estão querendo acabar com a lei, querendo acabar com os costumes, com o sacrifício, com o templo, com a circuncisão, com a palavra de Deus, com o culto, com a oração, com a religião e com os sacerdotes, com tudo. E tinha lá alguns dos judeus que falam: não, vamos deixar para lá isso, vamos nos unir a eles. E veja, essa conversa ainda hoje é a mesma coisa. Enquanto tem 10 puxando para cá, tem 50 puxando para lá. É assim? O evangelho sempre foi assim. São aqueles que estão conosco e aqueles que parecem que são dos nossos, mas não são. Então isso é uma coisa antiga. Infelizmente nós vamos ter que conviver com esse joio no meio do trigo, com aqueles que parecem ser, mas não são, com essas virgens sonolentas que estão conosco, que estão vestidas de noiva, tem carinha de noiva, jeitinho de noiva, aparência de noiva, fala como noiva, mas estão vazias. O pior é que as outras, que são as noivas mesmo, também estão dormindo, porque as 10 dormiram, né? Então temos que acordar. Não podemos nos aliar às obras infrutuosas das trevas. A palavra de Deus nos diz isso. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus sempre vai deixar um remanescente fiel. E lá nessa história, lá em Jerusalém, tinha um sacerdote chamado Matatias. Eita, ele era um sacerdote. O Matatias era descendente de Rasman, por isso que a partir do Matatias vai começar o período dos Hasmoneus, né? Porque o Matatias e seus filhos, claro, sua descendência, eles eram descendentes de um tal de Rasman. Tá? Matatias é um camponês idoso da família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos. Judas, que era o Macabeu, Macabeu significa martelo, né? Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Eles formaram a liderança de oposição ao governo de Antíoco Epifânio IV. Então Antíoco não contava com essa pedra no sapato chamado Matatias. Isso está lá em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 a 9. Olha só. Naqueles dias surgiu Matatias, naquela tentativa de imposição, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joaribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele tinha 5 filhos: João, cognominado Gade, Simão, chamado Tazi, Judas, conhecido como Macabeu, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: olha só, ai de mim, para que fui nascer para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação, enquanto ele era entregue às mãos dos inimigos, o santuário às mãos dos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, os adornos da sua glória foram levados como presa de guerra, seus jovens mortos pela espada do inimigo. O que aconteceu aqui? Tem um episódio aí, tá lá no primeiro livro dos Macabeus ainda.
chega um representante do Antíoco Epífanes e pega um porco e reúne todos os judeus e fala assim, olha, vamos acabar hoje com essa afronta, com esse desentendimento entre nós e vós. Eu trouxe aqui um sacrifício, provavelmente algo abominável, um porco, né? Era isso que eles faziam. E eu quero que um de vocês pegue esse porco e sacrifique aqui nesse altar. E ninguém se mexia, até que de repente se levantou um judeu, pegou o animal e foi matar no altar. Quando esse judeu pegou esse porco para matar, o Matatias foi para cima dele, matou esse judeu e matou o representante do rei, esse capitão do Antíoco Epifânio, que foi lá para fazer essa afronta. E disse assim, quem for a favor do nosso Deus e não quiser assumir essa afronta desses gregos, que me sigam. E todos fugiram para o monte, né? E aí começou a revolta dos macabeus. Quando Antíoco Epifânio ficou sabendo disso, mandou um grupo de soldados para lá, eles estavam todos escondidos lá nas montanhas, e eles sabiam que de sábado os judeus não faziam nada, não podiam brigar, não podiam trabalhar. E eles invadiram lá onde eles estavam escondidos no dia de sábado. E os judeus falaram assim, que o Senhor tem misericórdia da nossa alma, sabe porque é injustamente que seremos mortos. E foram mortos porque não se defenderam, porque era sábado. Mas o Matatias não morreu, mas um outro grupo. E disseram assim, a partir de hoje, está estabelecido que se os inimigos nos atacarem no dia de sábado, nós vamos nos defender. Irmãos, agora começa a ficar até arrepiado aqui. É coisa de Deus, é Deus na vida desses homens, né? Homens que se levantaram a ponto de dar a sua própria vida para defender a palavra de Deus, defender o direito de culto, para defender a santificação do culto, do lugar santo, sagrado. Sabemos que Deus não habita em templo, né? Nós estamos falando de um outro contexto, nós estamos falando do contexto da lei. Hoje nós não precisamos de templo, né? Estamos aqui, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, mas nós estamos aqui agora em março de 2020, estamos todos encarcerados em nossos lares, por causa de um inimigo invisível, o tal de coronavírus que está aí fora, Covid-19, sei que vai passar, outros virão, né? Mas nós temos que manter a nossa integridade espiritual e moral, não podemos nos dobrar. E o conflito foi então conhecido como Revolta dos Macabeus. Durante 24 anos, do ano 166 a.C. a 142 a.C. Aí, olha só, no mesmo primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1, versículo 49 a 56, diz lá, entretanto aproximava-se a morte de Matatias. Ele falou aos filhos, agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos dos feitos dos nossos antepassados, do que eles fizeram em suas gerações, e ganhareis glória imensa e renome eterno. Acaso Abraão não foi fiel na prova e por isso considerado justo? José, submetido à angústia, aguardou o mandamento e tornou-se senhor do Egito. Finéias, nosso pai, abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento de um sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel. Calebe, dando testemunho na assembleia do povo, tomou parte na herança. Então, antes de eles irem para a guerra, o Matatias faz essa grande manifestação, uma palavra de ânimo para o povo. Assim como os nossos antepassados venceram, em nome da causa, nós também vamos vencer. E, irmãos, venceram mesmo. Venceram e ficaram mais de 100 anos lá, né? Quase 100 anos aí dominando, né? E esse conflito culminou na independência de Judá até 63, foi 100 anos, quando Simão, o último dos 5 filhos de Matatias, morreu. A dinastia dos Asmoneus, Matatias era da descendência de Asmã, se transformou também num regime helenista comparado ao imposto pelos Seleus das entre 103 e 76 a.C. Alexandre de Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Então, finalmente, no ano 63 a.C., essa dinastia dos Asmoneus, ela chegou ao fim numa intervenção romana na disputa entre o Aristóbulo II e o Hircano II, que era filho do Janeu,
né? Aí vem a dinastia Asmoneia, assim chamada pelo nome de um antepassado de Matatias, Asmon, talvez mais conhecido pelo nome de Macabeus, com referência a Judas Macabeu e o nome dos livros deuterocanônicos, 1º e 2º Macabeus. A dinastia Asmoneia abrange o tempo desde a morte de Antíoco IV Epifânio até a chegada ao poder de Herodes, um período de cerca de 120 anos. Aí tem uma cronologia aqui, com certeza ninguém vai gravar isso, né, essas datas todas, mas só para vocês verem, né? Está na apostila de vocês. Começa desde o Alexandre, meio Ptolomeu, Palestina, o Jerusalém conquistada por Ptolomeu Sóter, início da dinastia Seleucida, Antíoco se torna governador, Antíoco derrotado, né? Aqui é um período desde lá, né, do Alexandre, né? Aí já começa o governo do Seleucida e tal. No ano 167, Matatias e seus filhos lideram a rebelião contra Antíoco IV. Aí vem lá Judas Macabeu lidera, 165, rededicação do templo, sumo sacerdócio exercido e tal, e vai até o ano 66, o último, tal de, com Alexandra, né, que foi uma mulher que também reinou ali no reino dos Macabeus. Embora tivesse 2 filhos, Hircano e Aristóbulo, o falecido Alexandre Janeu deixou em testamento o direito de governar para sua esposa Alexandra. Sua primeira atitude foi fazer Hircano, seu filho mais velho, sumo sacerdote. De fato, Alexandre tinha de rainha apenas o nome, pois eram os fariseus que governavam de fato. Desta forma, buscaram os fariseus se vingar de todos aqueles que haviam, de alguma forma, sido fiéis ao antigo rei, fazendo com que eles fossem piedosamente mortos. Então, aí o tempo vai seguindo, né, aos 66, aí já vai até no reino de Herodes. O Herodes, que é aquele que mandou matar as crianças da época que Jesus nasceu. Aí o início do Império Romano, que foi no ano 27, com a nomeação de Otávio Augusto, e termina com o fim do Império Romano do Ocidente. Então veja que nós já saímos do período interbíblico, já vemos o que aconteceu. Não vai dar para comentar todos os episódios que aconteceram lá nesse período interbíblico, com cada rei daquele, que muitos livros não caberiam aqui, a história, é muita história. A nossa ideia é só ter mais ou menos noção dessa transição, do momento que, desde a hora da saída do cativeiro, né, lá no ano 444, quando Esdras, Neemias, melhor dizendo, vem com a terceira leva lá para Jerusalém, né, e logo em seguida vem, no ano 331, 333 mais ou menos, o Alexandre o Grande vence os persas e começa então o Império Helênico, né, que Alexandre morre, não tinha descendente, passa para os 4 generais, o tempo vai passando, lá no ano 167 são Seleucidas que estão dominando, lá em Jerusalém tentam impor à força essa assimilação da cultura grega, mas tinha uma pedra no sapato que se chamava Matatias, né? Glória a Deus pelo Matatias. E agora nós já estamos aqui no Império Romano, que já está nas portas da manifestação aqui de Jesus, né? O Império Romano foi um período da história de Roma que se iniciou com a nomeação de Otávio Augusto no ano 27 e termina com o fim do Império Romano do Ocidente em 475 d.C., que marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. A Idade Média vai do ano 480, 500 até mais ou menos 1100, 1200, quando começa o Renascimento, né? Renascimento, porque o mundo das trevas, a época das trevas, chamam de época das trevas, mas muitas coisas boas aconteceram nessa época também, né? Nós não podemos também embarcar nessa canoa. Então, é claro que eles viviam em outro contexto, né? Mas se nós pegarmos de 1950 a 2020, esse período de 70 anos aí, 1950 a 2020, o que se produziu, o que se descobriu em 70 anos, olha, não tem paralelo na história que a gente possa fazer.
né? Se pegasse de Adão até o 1950, não teríamos tantas descobertas como tivemos em 70 anos. Né? Em 70 anos tivemos mais descobertas do que tivemos em 4.000. Mas vamos combinar, não precisamos ir muito longe não. Vamos voltar para o século XV, começo do século XV, na época das descobertas, final do século XV, né? Final do século XV, começo do século XVI, 1450, 1460, quando os portugueses começaram as grandes navegações. 1498, se a memória não me trai, 1498, quando o Vasco da Gama vai lá para a Índia. Hoje é fácil sair de Portugal e ir para a Índia. Hoje tem GPS, tem vários equipamentos aí. Você pode programar um navio no computador e ele vai sozinho. Mas naquela época, quando eles navegavam em cima de uma embarcação que, meu Deus, só um milagre. Levava 4 meses, 5 meses uma viagem. Quando acabava comigo, eles tinham que comer os ratos de bordo. Tinham que comer biscoito, né? Biscoito. Era um bolachão de farinha assado que eles cozinhavam 2 vezes. Ele era bicozido. Por isso que ele era biscoito, bicozido. Cozido 2 vezes. Por isso chamou biscoito, para não estragar. Mas mesmo assim, bolorava, eles comiam isso aí. Tomava água estragada. Né? Então, tiveram a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Antiga, o Renascimento, principalmente, tiveram muitas coisas que aconteceram também. Mas vamos lá. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente de Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando os sacerdotes e profanando o lugar santíssimo após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. A literatura do período intertestamentário. Então, nesse período intertestamentário, que é o interbíblico, teve muita turbulência nessa época, né? Muitos conflitos, mas muito material literário também foi produzido pelos judeus durante esses anos, desde textos históricos até obras apocalípticas. Certamente as 3 principais obras desse período foram a Septuaginta, os livros apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. A Septuaginta foi mais ou menos escrita antes de Cristo, mais ou menos 250 antes de Cristo. Né? Foi a necessidade que se viu. Lembra que nós falamos que a partir de Alexandre o Grande, ele procurou helenizar todas as terras, todas as nações conquistadas. Então quem não conhecia a cultura grega passou a conhecer. Quem não falava grego tinha que falar, porque só poderia comprar, se identificar, comercializar se falasse grego. Então o grego era a segunda língua, ele falava a língua dele, tinha que falar grego. O grego é tipo inglês hoje. Hoje você falando inglês hoje já está difícil, quem não fala é bem complicado, né? Porque tudo é inglês. Não dá para você trabalhar com informática se você não souber um básico de inglês. Né? Então você vê esses jovens hoje já estão aí com bastante facilidade já trabalhando com inglês. Então a Septuaginta ela foi escrita mais ou menos 250 antes de Cristo. 250 antes de Cristo. E é a versão grega do Antigo Testamento. E o motivo principal de muitos judeus não falarem mais o hebraico foi a assimilação promovida pelos gregos. Então, a necessidade de traduzir do hebraico, o Antigo Testamento, para o grego. Então, alguns dizem que foram 70 ou 72 estudiosos lá da Alexandria, 72 sábios, né, judeus, que moravam na Alexandria. A Alexandria, na época, era a capital do conhecimento. Vamos combinar que foi o Alexandre o Grande que fundou a cidade de Alexandria, onde tinha a famosa Biblioteca de Alexandria. E nós estamos falando no ano mais ou menos 250 anos de Cristo. Ela tinha uns 80 anos que tinha sido criada. Então era uma cidade onde as coisas bombavam. Os filósofos iam para lá, Arquimedes morava lá, muitos filósofos famosos, judeus famosos moravam lá. Né? Era Nova York hoje, era a cidade cultural, era a capital cultural do mundo. Era, né? Hoje não mais. Por incrível que pareça, meu pai é de Alexandria, né? Lá do Egito. Mas a Alexandria hoje é uma cidade normal, como outra qualquer. Né?
mas nem a biblioteca não existe mais. Já fizeram uma outra biblioteca nova lá, né? Tem um museu bonito que fizeram agora lá, mas não é mais aquilo que era antes, né? Já botaram fogo, né? Ninguém sabe se foram os... Alguns dizem que foram os cristãos, outros dizem que foram os muçulmanos que botaram fogo, ninguém sabe. Quem foi que botou fogo na... Não saberemos, né? Um dia quem sabe, saberemos. Então, ela é chamada de Septuaginta porque foram 72 homens sábios que se reuniram por 72 dias para traduzir, não a Bíblia toda. Alguns dizem que eles se reuniram, nesses 72 dias eles não traduziram toda a Tanakh, né? Tanakh é o Antigo Testamento todo. Não, eles traduziram os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A tradição diz isso, tá? Então, já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com alguns outros livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta em algum momento da era cristã, mais para frente. A Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos judeus fora da Palestina. Isso se deu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais hebraico. Posteriormente, a Septuaginta também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva. Eu acredito que Jesus lia a Septuaginta lá nas sinagogas, deveria ter os escritos originais, né? Originais não, os autógrafos, com certeza não, mas as cópias, tinha do Antigo Testamento em hebraico, mas eu acredito que também deveria ter a Septuaginta, porque ela é de 250 a.C. Jesus pode ter manuseado uma Septuaginta, não sabemos. Embora a Septuaginta tenha sido produzida por volta de 250 a.C., pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande, entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhes até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos, prepararam o caminho para que esse projeto fosse realizado. Então, quando Alexandre ele dominou, ele convidou os judeus que estavam dispersos, ou está lá em Jerusalém, para ir morar lá em Alexandria. Então, isso foi um incentivo para que isso acontecesse também, né? Como que era a sociedade no período interbíblico? Nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos dessa época foi a diáspora, ou a dispersão dos judeus. Então, os judeus às vezes eram perseguidos, eles eram dispersos. É a triste história dos judeus, sempre sendo perseguidos, sempre sendo odiados, sempre sendo massacrados, né? Mas Deus sempre os guardando, né? Sempre os guardando. E a existência da nação judaica hoje é um milagre. É porque Deus os tem guardado. Embora muitos não creiam, eu creio que Deus é com esse povo. E o Senhor, a palavra de Deus nos diz que Ele tem uma aliança eterna com Israel. Não é? Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos religiosos. Então, alguns grupos políticos religiosos também surgiram nessa época. Entre esses grupos destacam-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Durante o período do exílio na Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica. Eu vou terminar esse vídeo aqui, que já está bem longo, e eu vou terminar essa lição no próximo, tá bem? Então, até daqui a pouquinho.